Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui então gravar essa videoaula para vocês, para ficar como ferramenta de estudo para nossa avaliação, tá? Eu hoje vou falar sobre as verminoses e os anelídeos, mas eu também vou fazer mais dois, um falando dos artrópodes e outro falando dos moluscos e dos equinodermos, tá bom? Eu vou desligar a câmera aqui e vai ficar passando os slides, tá bom? Então vamos falar das verminoses, tá? Primeiramente, nós sabemos então que existem as verminoses causadas pelos plateumintos e as verminoses causadas pelos nematóides, tá? Plateumintos, nós vamos ter as verminoses teníase, cisticercose e esquistossomose. Nematóides, nós vamos ter então a ascaridíase, ancilostomose, oxiurose, filariose, tá? Eu fiz um quadro, ó, para que você ficasse bem bom para vocês visualizarem, também dá para estudar por aí. E aí traz então todas as verminoses que nós falamos, tá? E falando assim, ó, generalizando, a forma de prevenção da maioria delas é quase igual, se não semelhante, tá? Então, assim, ter saneamento básico é essencial, água encanada, encanada, esgoto encanado também, higiene de saúde, higiene saudável, fiscalização dos lugares que comercializam a carne, não comer carne mal cozida ou mal passada, tá? Essas são medidas que ajudam então a combater essas verminoses. Porém, então, o agente causador, as formas de contágio, hospedeiro, elas vão variar conforme a verminose, tá? Então, primeiramente, a teníase, ela é causada, então, pela Taenia solium, onde o hospedeiro intermediário vai ser o porco, ou a Taenia saginata, onde o hospedeiro intermediário vai ser o boi. E qual é a forma de contágio, então? Através da ingestão da carne que esteja contaminada com a larva cisticerco, tá? E aí, como a pessoa pode, então, não cozinhar bem, ela pode acabar se contaminando. Se cozinhar bem, não pega, tá? Já a cisticercose é causada apenas pela Taenia solium, tá? O hospedeiro vai ser o homem, tá? E ele vai ser um hospedeiro intermediário. E a forma de contágio vai se dar através da ingestão dos ovos da Taenia solium, tá? Ele é uma forma da doença que a gente chama de mais grave, porque esse ovo eclodindo, essa larva, ela pode se alojar no nosso cérebro e aí ela pode causar, né, muitos problemas e casos mais severos causar até a mesma morte da pessoa. Já na esquistossomose, então, também é conhecida como barriga d'água, o agente causador é o Esquistossoma mansoni. E o hospedeiro intermediário, vamos ter o caramujo, tá? Tem uma espécie que normalmente é a que mais abriga esta forma do animal. E o hospedeiro definitivo, que vai ser o homem. E a contaminação vai se dar, então, através da penetração das larvas secárias na pele da pessoa. Então, depois que ela saiu do caramujo, ela deu origem, então, a esta larva secária, que é a que vai infectar o homem, tá? Então, normalmente em lugares que a gente tem esses caramujos e eles são suscetíveis, então, essa contaminação pode acabar ocorrendo a pessoa contrair esta verminose. Depois tem a ascaridíase, tá? Que a gente conhece como a verminose da lombriga. Vai ser causada pelo Ascaris lumbricoides, vai ter como hospedeiro o homem. E a contaminação vai se dar através da ingestão dos ovos, tá? Já a ancilostomose, também conhecida como amarelão, vai ser o agente causador vai ser o Ancylostoma duodenale e o Necator americanus. Também vai ter como hospedeiro o homem. E a forma de contaminação é diferente, ela vai se dar então através do solo contaminado ali, e a pessoa andando de pé descalço, ela pode acabar então contraindo essa verminose. Qual é a semelhança e a diferença que a gente pode ver entre ascaridíase e ancilostomose? A ascaridíase e a ancilostomose são dois parasitas diferentes, porém os dois vivem no intestino, tá? Só que a lombriga, ela vai se alimentar de todos os nutrientes que nós ingerimos ali, que
que passa pelo nosso intestino. Já na ancilostomose, para que esse animal se alimente, ele precisa então fazer umas lesões na mucosa, porque ele se alimenta de sangue, tá? E isso causa então um amarelão na pessoa, ela tem anemia e acaba tendo essa condição da pele, essa coloração na pele amarelada, tá? Já a filariose vai ter como parasita causador o Wuchereria brancoft, tá? Vai ter como hospedeiro o homem. Então, a pessoa se infecta através do mosquito que esteja infectado com essas microfilárias. E aí, então, ela acaba ficando com essa condição. E isso causa a obstrução dos vasos linfáticos. O que causa? Então, causa os inchaços, né, em determinadas regiões do corpo, fazendo com que a pessoa, então, em casos mais graves, acabe tendo que amputar esse membro, tá? Algumas pessoas têm dificuldade para se locomover. E a forma de prevenção seria, então, combater, né, com telas na janela, usar repelente, para que isso não ocorra. Depois nós temos a oxiurose ou a enterobiose também, que é causada pelo Enterobis vermiculares. Vai ter como hospedeiro o homem também e vai se dar através da ingestão dos ovos. Só que esses ovos, eles são depositados, eles são liberados então no ânus do indivíduo, tá? Então, normalmente, quando a pessoa tá dormindo, é nesse momento que elas escolhem, porque ele tá numa posição horizontal, tá? E quando elas saem, elas causam então coceira por conta da liberação desses ovos. E isso pode ser que a pessoa coce e aí acaba espalhando todos aqueles ovos pelo ambiente onde ela tá. E isso pode também ter uma grande chance então da pessoa se recontaminar e também contaminar outras pessoas, tá? Então esse quadro é de auxílio para vocês, tá? É isso que eu tinha para falar sobre as verminoses. E que vocês podem estudar por ele tá bem didático, tá? Nós vamos falar agora sobre os anelídeos. Os anelídeos tem um animal, então, que é bastante conhecido desse grupo, que são as minhocas, tá? Mas também nós vamos ter, então, as sanguessugas e as nereis. E a gente vai ver as características desses animais. Então, eles são celomados, são animais que têm o desenvolvimento das cavidades, né, que vão proteger os órgãos, possuem simetria bilateral, podem viver em ambientes aquáticos e terrestres, né, ou terrestres, dependendo da espécie. A respiração dos terrestres vai ser cutânea e dos aquáticos vai ser branquial. O sistema nervoso é ganglionário, então tem um gânglio central ali, onde todos os estímulos vão passar através de um cordão nervoso. O sistema digestório, ele é completo, então possui boca e ânus. E a novidade evolutiva desse grupo é que ele possui um sistema circulatório fechado, tá? Que é uma novidade evolutiva? Lembrando que novidade evolutiva é uma característica nova que está aparecendo nesse grupo que não existia nos anteriores. Então é essa novidade que está aparecendo, um sistema circulatório fechado, tá? Onde o sangue ele vai circular então entre os vasos, vai ser bombeado pelo coração. Ele não vai ir para as outras cavidades, ele vai permanecer nesse ciclo fechado. Eles podem ser classificados, então, em 3 grupos, tá? Nos que possuem muitas cerdas, nos que possuem poucas cerdas e nos que não possuem cerdas, tá? Então, as minhocas estão incluídas no grupo dos oligoquetas, que significa que eles têm poucas cerdas. Elas são indivíduos, então, monóicos, tá? São hermafroditas e elas possuem uma estrutura que ajuda na reprodução que é chamada de clitelo. Já as nereis fazem parte, então, dos grupos das poliquetas, que são aqueles indivíduos que possuem muitas cerdas, tá? E em sua maioria eles são aquáticos. Já as sanguessugas, elas fazem parte do grupo dos aquetas ou iudinhos, que são animais, então, que não possuem cerda nenhuma, têm seu corpo liso. Porém, eles então apresentam uma estrutura diferenciada para ajudar na alimentação, que é chamada de ventosa, tá? Lembrando que eles também se alimentam de sangue, por isso são chamadas de ectoparasitas, tá bom?
Vamos falar então da reprodução desses animais. Como a minhoca é o animal que nós mais conhecemos desse grupo, é dessa reprodução que nós vamos falar. Então, vamos ter o clitelo e as cerdas que vão auxiliar na reprodução, tá? Então, no clitelo também a gente pode diferenciar, pelo clitelo a gente pode diferenciar onde está a cabeça e onde está o ânus, porque o clitelo ele fica mais próximo à cabeça do animal. Elas são hermafroditas, tá? Então elas vão possuir os dois sexos, porém elas fazem fecundação cruzada. Então, uma minhoca se coloca ao lado da outra de maneira oposta e ali então uma fecunda a outra, ocorre uma fecundação cruzada porque uma está fecundando a outra, tá? Depois delas fecundada, vai então se formar um casulo ali em volta do clitelo até o momento desses ovos serem liberados no solo. No momento que esses ovos são liberados no solo, então eles eclodem e liberam indivíduos jovens, tá? Com uma estrutura semelhante já de um adulto, porém em tamanho menor, ele só vai crescendo. Então a gente chama esse desenvolvimento de desenvolvimento direto, porque não passa pelo estágio de larva. E falando da importância ecológica das minhocas, então, né, é muito importante porque elas fazem todo o trabalho de fragmentação da matéria orgânica. Aquilo que elas comem, né, quando elas defecam, o que sai pelo ânus é chamado de humus, então elas produzem o humus, que é riquíssimo em nutrientes, ajuda na adubação do solo, e isso então contribui para um enriquecimento, né, desse solo, porque elas fazem os túneis embaixo da terra e isso ajuda que a terra ela fique aerada, fique fofa. Isso ajuda no trabalhar com essa terra também na drenagem do solo. Então, quando essa água cai ali, ela é muito bem absorvida, muito bem encharcada, o solo ele não fica compactado. E isso auxilia muito, tá? Então, eu desejo a vocês bons estudos, espero que isso sirva de auxílio realmente para vocês e nos vemos até semana que vem. Tchau, tchau.